Olá pessoal, tudo bem? Temos aqui mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai falar sobre produção de raio-x. Essa videoaula está sendo gravada a pedido de uma colega que ficou com uma curiosidade numa outra videoaula nossa no YouTube, e ela perguntou se podia enviar material e fazer uma videoaula para ela, para que ela tivesse um entendimento mais fácil sobre o processo de produção de raio-x, e a gente está fazendo isso agora. Então a gente vai falar sobre produção de raio-x da forma mais simples que a gente conseguir, né, que a gente puder, para facilitar o entendimento de vocês. É muito importante que você, se você tiver alguma dúvida, que você mande na descrição do vídeo lá, né, faça o seu questionamento, manda um e-mail para a gente. No final do vídeo a gente vai estar falando sobre o e-mail, sobre o nosso site, e você pode fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, para que a gente possa tentar resolver, né, essas pendências aí, se elas existirem, né? Então nós vamos falar sobre produção de raio-x. Qual o nosso objetivo com essa videoaula? Então basicamente a gente vai dividir essa videoaula em algumas partes, assim como a gente fez com as outras videoaulas, que a gente vai fazer sempre assim, para que você possa estudar elas de uma forma melhor, através do seu celular, do seu tablet, do seu smartphone, fazendo com que você não tenha que ficar meia hora, 40 minutos olhando para o celular de uma única vez. Então a gente vai dividir ela em pequenos fragmentos. Então basicamente o que a gente vai fazer? A gente vai conhecer os processos de produção de raio-x, né, como que a radiação X é produzida, né, vai ver como são os componentes dos aparelhos, o que os aparelhos são, de que eles são constituídos, para que possa se produzir radiação. A gente vai entender os mecanismos de interação do elétron incidente com o elétron alvo para a produção do fóton de raio-x, e vai ver alguns detalhes sobre a qualidade do feixe de radiação no resultado desse processo, né? Então aqui dentro dessa videoaula a gente vai encontrar assuntos que falam sobre fatores elétricos voltados à produção da radiação X, né? A composição estrutural do equipamento, basicamente falando, tá? Vamos conhecer os dois tipos diferentes de ampola que são fabricados para aparelhos de raio-x, e a gente vai observar também a formação do fóton, como a radiação é produzida, né? Como é que ocorre esse processo. A gente vai conhecer isso. Antes de a gente cair para essa parte mais técnica, mais física, a gente primeiro vai entender o que é um aparelho de raio-x, né? Será que o aparelho de raio-x ele contém alguma coisa, alguma fonte, algum tipo de estrutura natural, né, que produz radiação de forma espontânea, sem que haja interação de alguma coisa? A resposta, na verdade, é não. Muito bem, os aparelhos de raio-x eles são, na verdade, equipamentos eletrônicos. Eles dependem de eletricidade, dependem da física aplicada à eletricidade, para que possa produzir radiação X. Então, na verdade, não são aparelhos radioativos, né, onde você tem uma semente, uma fonte, né, ou um átomo radioativo que naturalmente, por decaimento, libera radiação no ambiente. Então no aparelho de raio-x a gente não tem isso. Ele na verdade se resume a um aparelho, um equipamento eletrônico. Ele precisa da eletricidade para que possa realizar os seus processos, tá? Basicamente, um aparelho de raio-x, ele, para produzir radiação, ele precisa de um sistema eletrônico, né, que controla os fatores elétricos. Está aqui um exemplo. Isso aqui é um aparelho da Siemens, só para a gente ter uma ideia de como é constituída a parte eletrônica do aparelho. Então tem aqui a parte interna do equipamento, tá? Toda sendo visualizada aqui na imagem. A gente vai precisar, né, de um transformador de alta tensão, que está sendo representado aqui na foto. Esse transformador de alta tensão, ele é responsável por transformar a tensão baixa em tensão alta, para que a gente possa produzir o fenômeno, né, do choque dos elétrons. E ele também tem uma responsabilidade importante, que é a redução da corrente elétrica que vem da administradora de eletricidade para uma corrente elétrica segura, usual, que o aparelho vai lançar a mão para produzir a radiação. Então esse transformador aqui, ele realiza duas ações muito importantes, que é a amplificação, o aumento, né, da quilovoltagem, o aumento da tensão elétrica
que vem da rede e a diminuição da corrente elétrica que vem da rede. Então, ele realiza esses dois processos que são importantes para a produção. Isso envolve os aparelhos de raio-x convencionais, os transportáveis, os aparelhos de tomografia. Todo aparelho que trabalha com radiação X tem basicamente uma estrutura equipamental relacionada com essa finalidade. Então eu tenho que ter lá uma parte eletrônica, que vai controlar todos aqueles parâmetros de precisão da escolha dos fatores elétricos, tá? E um transformador que vai fazer as adequações da rede elétrica para a produção da radiação. Então, para produzir radiação X, a gente não trabalha com a energia ou com os fatores elétricos que são oferecidos pela rede elétrica comum. A gente precisa trabalhar isso para que ocorra o fenômeno físico que é necessário para a produção da radiação. A gente vai falar sobre isso, tá? Sabendo disso, a gente vai depois falar sobre a ampola. Você deve estar pensando, mas e o tubo, né? E a ampola? A gente não precisa do tubo, então não vai falar sobre o tubo, a gente vai falar sobre ele já já. Aqui a gente tem um espectro eletromagnético das radiações. Para que eu botei isso aqui? Para que a gente possa entender o que é a radiação X. A radiação X, diferente das partículas alfa, beta, dos nêutrons, né? A radiação X, ela é uma onda eletromagnética. Na verdade, é uma radiação desprovida de massa. Por isso, assim como a radiação gama, elas são radiações que têm uma blindagem que devem necessariamente obedecer a um critério diferenciado. Pelo fato de serem ondas e não terem massa, elas têm uma capacidade relativamente maior de atravessar certos objetos, de maior espessura, vamos colocar assim, devido à ausência de massa, e devido ao fato dela ser uma onda e possuir uma velocidade de propagação relativamente alta, se a gente for levar em consideração os conceitos físicos, tá? Então a radiação X, na verdade, é uma onda eletromagnética, assim como todas essas radiações que estão aqui, tá? Gama, X, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio, luz visível, todas elas são radiações eletromagnéticas, são desprovidas de massa, elas não têm massa, e sendo assim são radiações especificamente perigosas, levando-se em consideração a capacidade que elas têm de atravessar certas blindagens. Dentro desse espectro aqui, as radiações que são consideradas como perigosas de uma forma geral, abruptamente falando, é a radiação X e a radiação gama. Por que essas duas? Porque a radiação X e a radiação gama são radiações ionizantes, ou seja, são radiações que têm a característica fundamental de produzir ionização no meio em que ela se propaga, tá? Isso não significa que ela faça ionização somente nas células e nos tecidos, mas ela pode ionizar outros tipos de substâncias, como gases, tá? Outros materiais. São radiações ionizantes. E o raio-x, ele tem a sua característica padrão, tá? Para a produção de radiação X, a gente vai basicamente precisar de eletricidade. A gente já viu isso lá no começo. Então, os aparelhos precisam ser ligados na rede elétrica. Então, se eu ligo um equipamento na rede elétrica, eu vou consumir essa eletricidade com uma finalidade de gerar um outro tipo de energia. Assim como a gente vê no chuveiro. Você consome eletricidade com o objetivo de aquecer a água para tomar banho. Quando você liga uma televisão, a gente converte a eletricidade, tá, em pontos luminosos, que é para que a gente possa visualizar uma imagem numa tela. E o aparelho de raio-x ele faz o mesmo tipo de aproveitamento, sendo que a gente vai utilizar a rede elétrica com o objetivo de produzir uma radiação que vai gerar um benefício para um paciente que tem um tratamento, que tem que ter um diagnóstico, alguma coisa desse tipo. Então a gente vai basicamente precisar de eletricidade. E quando a gente fala de fatores elétricos, existem alguns fatores elétricos: corrente, tensão, resistência, potência, um monte deles. A gente vai prestar atenção, basicamente falando, nesses dois que estão aqui, tá? A corrente elétrica, tá? E a tensão, ou a voltagem. Para produzir radiação, a gente basicamente precisa de corrente elétrica, tá? Que é o fluxo de elétrons que atravessam um condutor. A gente vai aprimorar esse conhecimento mais um pouco para frente.
e vai precisar de uma diferença de potencial elétrico, que a gente costuma chamar de DDP. A DDP nada mais é do que a voltagem ou do que a gente também entende como tensão. A tensão elétrica, a voltagem, a DDP, são na verdade a mesma coisa, são equivalentes. E a corrente elétrica tem a sua definição característica própria. Tá? Para produzir radiação, a gente vai precisar desses dois fatores elétricos aí. E qual é a finalidade que esses fatores têm, ou qual é o peso que eles têm para a produção de radiação X? Pois bem, a gente vai ver essa parte na segunda videoaula que fala sobre produção de raio-x. Então, nessa primeira parte a gente falou aí sobre componentes, né? Basicamente os componentes que são necessários para produzir radiação, né? A gente falou sobre a estrutura da nossa videoaula, tá? E agora a gente vai, na segunda parte, falar mais detalhadamente sobre o que é corrente, o que é a diferença de potencial e o que elas têm a ver com a produção de raio-x. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.